Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Como é ruim um dia após um empate ou uma derrota do Vasco, porque de fato foi com esse gosto que o torcedor vascaíno que esteve presente ontem na Arena da Amazônia saiu do local da partida. Um jogo em que o Vasco realmente, na minha opinião, apresentou melhoras. O Vasco terminou com 15 finalizações, o Vasco chegou mais ao gol do adversário, mas o gol acabou não saindo. E essa carência, essa falta de poder ofensivo que vem sendo vista desde o início da Série B, ficou ainda mais comprovado quando de fato o Vasco não conseguiu fazer o gol nos primeiros minutos e ficou dependendo no final da partida para sair do 0-0. Porém, se a gente tem pontos positivos para analisar durante 90 minutos, com certeza um deles será o meio-campo chileno Carlos Palacios, uma partidaça do atleta que mostra a cada partida que será uma peça fundamental para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, durante a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo, ele falou sobre o Palacios e deixou bem claro que vai trabalhar para que na próxima quinta-feira o Carlos Palacios já possa iniciar uma partida. A gente vai trazer trechos desta parte da coletiva e também falar sobre o que ele disse, porque o Zé Ricardo também falou sobre o torcedor, o Zé Ricardo também falou sobre as estratégias usadas nesta partida de ontem contra o Guarani e outras informações que será importante você, torcedor vascaíno, dar uma olhada. Além dessas, muitas outras novidades durante o vídeo, a gente vai esclarecer tudo o que está acontecendo dentro do Vasco e também falar principalmente sobre esse jogo de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e, é claro, ative o seu sininho de notificação aqui embaixo para que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas e também para que você não possa perder absolutamente nada do que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem o Vasco empatou por 0-0 com o Guarani lá na Arena da Amazônia, uma partida que teve mais de 33 mil torcedores, para ser mais exato, um número de 33.048 torcedores vascaínos, e esse empate acabou fazendo com que o Vasco saísse da quarta colocação da Série B e chegasse à terceira colocação, com 14 pontos, ficando com apenas 2 pontinhos de diferença do líder Cruzeiro. Mas lembrando que o Cruzeiro ainda jogará pela 8ª rodada. No final de semana, o Cruzeiro enfrenta às 11 horas da manhã, a equipe do Sampaio Corrêa no Mineirão. Em caso de vitória, abrirá 5 pontos de distância do Vasco da Gama. Nesta rodada, o Vasco não tem mais chance de sair do G4 da Série B. O Vasco terminará mais uma rodada entre os 4 primeiros colocados. Ou seja, isso poderia até mesmo ser um motivo de felicidade. O Vasco permanece no G4, o Vasco conseguiu um empate fora de casa, porém acredito que o grande sentimento que o torcedor vascaíno está nesta tarde de sexta-feira é mais um sentimento de frustração, de tristeza, pela linda festa que foi feita na Arena da Amazônia, muitos ingressos vendidos, torcedores nas ruas, como está aparecendo aí para você, fazendo caminhada até o local do estádio, fazendo uma linda festa, levando balões brancos, numa expectativa muito grande que o Vasco pudesse desempenhar um bom jogo, fazer uma boa partida e conquistar a vitória. Mas infelizmente isso acabou não acontecendo e, na minha opinião, é sim frustração, pois como aconteceu em Muriaé nesta temporada, como aconteceu no ano passado em Sergipe, em Alagoas, no Maranhão, o Vasco sai do Rio de Janeiro, o torcedor vascaíno faz uma linda festa, mas infelizmente a vitória acaba não vindo. E o Zé Ricardo, inclusive, durante a entrevista coletiva, falou sobre isso, sobre a vontade que o elenco, que todos, né, da comissão técnica do Vasco estavam de dar alegria ao torcedor vascaíno, mas isso acabou não acontecendo. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atual treinador do Vasco da Gama, falando sobre essa frustração que, infelizmente, o torcedor vascaíno em Manaus teve ontem, após mais um empate do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, sem dúvida, ponto alto, a festa que a torcida aqui de Manaus fez para receber a gente. Certamente gostaríamos de ter dado um retorno com gols, uma vitória, mas na questão das oportunidades perdidas é um trabalho que a gente faz diariamente. Felizmente hoje a gente não conseguiu concretizar em gol as oportunidades que tivemos, mas fica o ponto positivo da festa que foi feita aqui.
A gente espera continuar em crescimento, porque a competição se mostra bastante equilibrada, pelo menos nesse início. Importante a gente ter visto outros jogadores que não vinham entrando tanto, mas de uma forma geral a gente sai um pouco frustrado em não conseguir os 3 pontos. E agradecer o apoio e o carinho que a torcida nos recebeu e torceu pra gente. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, o Zé Ricardo de fato falou sobre essa frustração e a vontade que tinha de dar alegria ao torcedor vascaíno nesta noite de ontem em Manaus. Esse empate foi o 5º do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco agora tem 8 partidas, 3 vitórias e 5 empates. É o time de fato que está invicto na Série B, é o único invicto, mas é um time que quando joga fora do Rio de Janeiro não consegue conquistar a vitória. Até o momento são 5 partidas fora do Rio e 5 empates conquistados. Aliás, são 4 partidas fora do Rio, 4 empates conquistados e um empate também contra o Vila Nova lá na primeira rodada em São Januário. O Vasco empatou todos os 4 jogos como visitante e os números na Série B são considerados ruins, principalmente se tratando em setor ofensivo. É o 14º em finalizações, é o 16º em finalizações por jogo, uma média aí de 11,3. É o 14º em finalizações no alvo, uma média de 27 chutes no gol no geral, né, durante todas as rodadas no gol do adversário, e 16º em finalizações no alvo por partidas. Tem uma média aí de 3 finalizações por partida o Vasco da Gama. Então, de fato, é uma média ruim, são números ruins, mas o que chama mais atenção são os bons números defensivos, porque o Vasco só tem 3 gols sofridos, uma média muito pouca, e 5 jogos sem sofrer gols. Ou seja, se temos problemas ofensivos, nós temos muitas soluções no nosso sistema defensivo. É um sistema defensivo muito sólido. E ontem, a gente, após o segundo tempo da partida, começou a observar uma peça que pode ser fundamental para que esse problema citado agora, ofensivo do Vasco da Gama, possa vir a ser resolvido. O nome dele é Carlos Palacios, um atleta que entrou muito bem e fica evidenciado através dos números. O primeiro tempo do Vasco, como está aparecendo aí para vocês, foi um primeiro tempo em que o Guarani teve 43% de posse de bola e o Vasco 57%. O Guarani teve 9 finalizações, 3 finalizações no gol, 4 finalizações para fora, e o Vasco teve apenas 3 finalizações e uma no gol, ou seja, demonstrando aí uma superioridade por parte do Guarani. Mas quem acompanhou o primeiro tempo sabe que o Guarani não foi superior ao Vasco, mas devido aos contra-ataques que o Vasco acabava dando, fazia com que o Guarani tivesse mais chances criadas. Foi o estilo de jogo que acabou mostrando, dando aí esses dados. O Vasco com muito mais poder de ataque, mas não conseguindo chegar com efetividade no gol do Guarani. Porém, os números acabaram mudando na segunda etapa. Tá aparecendo aí para vocês. E foi quando o Carlos Palacios mudou que esses números começaram a aparecer. Quando essa mudança do Vasco na partida começou a ficar nítida. Porque o Vasco ficou com 58% de posse de bola, 12 finalizações, 4 finalizações no gol, 5 para fora e 3 chutes travados. E tem um grande responsável, Carlos Palacios. Tá aparecendo também essa jogada aí para vocês, dele costurando aí, né, uma jogada pelo meio campo, uma linda jogada, inclusive ele pega a bola lá da ponta esquerda e sai cortando todo o meio campo do Guarani, faz uma tabela ali com o Andrei Santos no meio do campo e consegue finalizar. Acabou sendo travado, mas conseguiu a finalização. E é um jogador de muita qualidade. A gente vê isso durante 90 minutos, que é um jogador diferente. É um jogador que realmente vai ajudar muito o Vasco. Eu acredito que desse elenco não tem nenhum outro atleta como o Carlos Palacios. Com certeza, na sua forma física ideal, ele vai ajudar demais. E é uma grande preocupação também, porque o atleta já está há 3 meses dentro do Vasco. Quando será que ele vai conseguir essa forma física ideal? Vai demorar mais? Vai demorar muito? O Zé Ricardo falou sobre isso, porque de fato é um jogador bom. É uma peça importante. E peças importantes, jogadores com qualidade, não podem ficar para entrar no segundo tempo, como vem acontecendo com o meio-campo chileno. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico Zé Ricardo, falando sobre a atual situação do Carlitos Palacios. Para mim, o grande jogador dessa noite de ontem em Manaus. Então, dentro daquilo que a gente está programando para ele diariamente, ele está cumprindo todas as etapas. Agora a gente vai recuperar, voltar ao Rio, nos prepararmos para o jogo contra o Brusque. Quem sabe ele apresentando condições de começar uma partida, ou pelo menos jogar um tempo inteiro, já ocorra na próxima quinta-feira. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo
deixou muito clara essa situação, falou sobre o Carlos Palacio e quer contar com o meio-campo chileno para essa próxima partida. De fato, é um jogador de muita qualidade, volto a repetir, ontem ficou nítido isso, a importância que ele terá para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Vasco será contra o Brusque na próxima quinta em São Januário. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos, ou seja, Caldeirão mais uma vez lotado. No dia 2 de junho, o Vasco enfrenta também o Grêmio em São Januário. E no dia 7 de junho, o Vasco estará enfrentando o Náutico nos Aflitos, uma partida difícil, numa terça às 7 horas da noite. Então o Vasco retornou hoje ao Rio de Janeiro, nessa madrugada, né? Os atletas já desembarcaram, não terá treino no CT Moacir Barbosa hoje e as atividades retornam normalmente amanhã, nesse sábado, já avisando essa partida de quinta-feira. 12 atletas apresentaram dores ainda em Manaus. Juninho e Figueiredo relataram dores e serão reapresentados e serão, aliás, avaliados assim que forem reapresentados no Vasco da Gama. A gente espera que o Vasco possa treinar, tem mais uma semaninha de treino para conquistar essa vitória contra o Brusque na próxima quinta-feira e se afirmar ainda mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e amanhã a gente vai estar retornando aqui, aliás, hoje à noite a gente vai estar retornando aqui às 6 horas com mais informações do nosso Vasco da Gama após esse empate complicado ontem à noite contra a equipe do Guarani. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Se você ainda não viu o nosso pós-jogo, corre lá para dar uma olhada e é claro, como eu sempre falo aqui, saudações Vascaínos.